semana que Ele nos deu, guardada pelo Senhor, né? Quantos livramentos o Senhor nos dá e que nem sequer chega ao nosso conhecimento. Alguns nós conhecemos, mas outros nem sequer a gente sabe, mas Ele nos livrou e por isso você está aqui hoje. A gente agradece ao Senhor, não é mais, a gente tem um hábito, um bom hábito, né? De agradecer por mais um ano de vida. Sempre que a gente faz aniversário, a gente comemora, celebra, exceto os testemunhos de Jeová, eles não fazem isso, mas nós fazemos. E a Bíblia fala, o salmista, ele nos ensina a contar, Moisés fala isso no Salmo 90, né? Ele nos ensina a contar os nossos dias, não é nem anos. Pai, fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, a cada dia eu tenho que ser grato a Deus pelo fôlego de vida que Ele me dá, porque a vida é um sopro. Quem pode garantir a você que eu vou estar aqui domingo que vem, aqui ou lá no nosso acampamento? Não tem como. Eu não posso, não, te dou certeza que domingo que vem eu vou estar lá no nosso acampamento. Não tem como, filho. A vida é um sopro, a vida é um vapor que aparece e desaparece, assim somos nós. Mas enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui nessa terra, cumprindo o propósito, o chamado que Deus nos deu para estarmos aqui nessa terra, vamos viver nossa vida da melhor forma possível, de forma a agradar ao Senhor, né? A Bíblia fala de algumas pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, na pessoa de Jesus Cristo, no caso, né? Em que essas pessoas chamaram a atenção de Jesus pela fé no coração daquelas pessoas, pela postura no coração. No Antigo Testamento, obviamente, chamaram a atenção de Deus. Davi foi um deles. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não que ele fosse perfeito. A Bíblia fala de Abraão, amigo de Deus, Deus falando, ocultarei ao meu amigo que estou para realizar na terra. Imagina um negócio desse. Deus chamou você de amigo, cara. Filhos da ira, de filhos da ira para servo, de servo, quer saber de uma coisa? Eu não vou chamar você de servo, vou chamar de amigo. Deus é tremendo, né, cara? Deus é tremendo. Então, amado, a proposta de nós estarmos aqui, todo domingo pela manhã, é de nós nos confraternizarmos, é de nós compartilharmos a palavra de Deus, é de nós compartilharmos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, em nome de Jesus, e crescermos espiritualmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um conhecimento progressivo em nome de Jesus. Eu quero compartilhar hoje, amados, um texto bíblico que está lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Está um pouquinho quente aqui hoje. Aí. Provérbios 4, 23. Eu vou ler outros textos depois, mas o texto base da nossa mensagem é esse. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O que é o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios é um livro de conselhos. E tem uma máxima muito errada que as pessoas falam, elas usam muito, e fala assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, completa aí, vendia. Isso não é verdade. Conselho é bom, depende de quem está dando conselho, obviamente, né? Salmo 1 fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ali o conselho não é bom. Mas quando é a palavra de Deus, o conselho é bom. Jesus aconselhou os seus discípulos, Pedro, Satanás pediu para cirandar com a tua vida, bagunçar com você, Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Então o conselho é bom, Quando os nossos pais nos aconselharam, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos uma visão da vida ainda como a vida é, né? Como temos hoje com a nossa maturidade, com a nossa experiência de vida. Então o conselho é bom. O livro de Provérbios ele foi escrito não somente por Salomão, mas ele tem outros autores, como os homens de Ezequias, por exemplo, né? Salomão, mas a boa parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Por isso, sempre que a gente lê Provérbios, a gente fala Provérbio de Salomão, mas nem todo o livro foi escrito por Salomão. Mas como eu sempre digo, independente do autor, o importante é a mensagem, o importante é o conteúdo, o importante é aquilo que o autor está passando para a minha vida, que é a palavra de Deus. E essa palavra não foge a essa regra, essa palavra não é diferente, porque ela fala de coração, né? Provérbios 4, 23, fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem alguém com a tradução diferente da minha aí? Aqui está diferente, deixa eu ler aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas. Aqui na minha fala fonte, aqui fala saída. Tem outra tradução diferente dessas duas? Fonte ou saída, mesma coisa? Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida.
Tá? A gente só aconselha guardar algo, amado, muito bem guardado, quando esse algo é muito importante para a nossa vida. Né? Você, quando tem algo de valor na sua casa, você procura guardar aquilo no local onde seja de fácil acesso, onde todo mundo vê, todo mundo pega, todo mundo mexe, todo mundo manipula. Não, você procura guardar aquilo no local onde você tem certeza que vai estar guardado, né? Ali em casa. Hoje tem até aqui na América, vende aquelas caixas, né, onde você guarda documento ali, é fireproof, né? Não que ela seja fireproof completamente, mas ela resiste a altas temperaturas durante um tempo. Você coloca ali documentos e tal, documentos importantes. Então, o que Provérbios está nos ensinando, está passando para nós aqui, a mensagem para nós de todas as coisas que você deve guardar, que você acha importante, que você definiu como importante na sua vida, guarda o teu coração. E quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala muito de coração. Eu estava vendo ontem quase 800 referências sobre coração na Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando desse órgão que eu e você temos dentro do nosso peito aí, que bombeia sangue para o nosso corpo, não. Coração fala dos nossos sentimentos. Você vai ver lá em Apocalipse 2, tem outros textos do Antigo Testamento também, 1 ou 2, que falam dos rins como o lugar do sentimento. Né? Lá em Apocalipse 2, a Bíblia fala que Deus, ele sonda os nossos rins. Rins ali, no conhecimento do autor da época, é que eram o local dos nossos sentimentos. Então, rins e coração, ele coloca, na verdade, lá em Apocalipse 2, as duas palavras juntos, som dos meus rins e corações, tá? Então, o coração, quando a Bíblia fala nesse texto, ela está falando, amado, dos nossos sentimentos, guardar os nossos sentimentos. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda aquilo que entra no teu coração. Ora, se está entrando no coração, é porque tem porta de entrada no nosso coração. Quais são as portas de entrada no nosso coração? São duas. Quais são? Os olhos e os nossos ouvidos. Tudo que está no nosso coração, amado, todo sentimento gerado no nosso coração, eles entraram por aquilo que eu vi ou por aquilo que eu ouvi. Alguém falou para mim, eu vi, né? Você está, por exemplo, assistindo noticiário na televisão, por exemplo, sei lá, sobre uma catástrofe, algo terrível que aconteceu, você é logo impactado com aquilo, é gerado um sentimento no seu coração. O policial foi morto lá no Rio de Janeiro, agora recentemente, não é parente teu, não é nada teu, mas você sente a dor no coração. É um ser humano, você sente isso no coração. Então esse sentimento é gerado no nosso coração, por quê? Por aquilo que eu estou vendo. Alguém vem contar para você algo que aconteceu, gera um sentimento no seu coração. Então, amado, tudo que está no nosso coração, amado, entrou ou pelos meus olhos ou pelos meus ouvidos. E a gente vive, amado, num tempo, amado, em que o ser humano, não estou generalizando, mas o ser humano, grande parte, ou boa parte da sociedade, tem se bestializado. O homem sem Deus, amados, ele é uma besta. É uma fera, uma coisa terrível, o homem sem Deus. Você vê o que a sociedade hoje planeja, você vê qual é a agenda do diabo, do inferno, para a sociedade no mundo de um modo geral, não é só a nível de Brasil, é no mundo de um modo geral. A questão da ideologia de gênero, a mudança de sexo em crianças, cara, que não tem maturidade, que não tem conhecimento. Você vê a maldade no coração dos seres humanos, pegando criança. Eu estava vendo uma reportagem numa dessas passeatas que tem do LGBT lá no Brasil, acho que foi em São Paulo, levando uma criança, cara, um cara que tinha idade para ser avô daquela criança, beijando aquela criança na boca daquela criança. Meu Deus do céu! E a imprensa não fala nada, a imprensa se cala. Isso é legal, é tranquilo, para isso é tranquilo. Agora você vê os valores que estão depositado no coração dessas pessoas que apoiam, que aprovam essas coisas, né? Como eu falei no começo do culto, a Bíblia sendo reescrita, né, pela China, pelo Partido Comunista Chinês, o Papa também já sugerindo reescrever a Bíblia. Então, amado, são sentimentos que são gerados no nosso coração, tá? Tudo aquilo que nós pensamos, tá, é gerado sentimento, o sentimento é gerado uma ação, a ação ela forma o nosso caráter, e o nosso caráter ele define o nosso destino. Sentimento, pensamento, sentimento, ação, ação, caráter, destino. Ah, pastor, nem tudo que eu faço eu penso. Querido, por milésimo de segundo você pensa. Levar um garfo à boca para você se alimentar, você não vai pensar, não, agora eu tenho que pegar esse garfo e botar na minha boca. Mas no milésimo de segundo você pensa imperceptivelmente, mas você vai pensar que você vai pegar aquele garfo e levar à sua boca.
Você pegar uma escova de dente para escovar seus dentes é algo normal, exceto para quem tem mal de Alzheimer, já em estado bem avançado, que esquece de escovar o dente. A escova está aí, para que é isso? Eu não sei. Quem é você? Já não sabe mais pensar. A mente dela, os neurônios já estão todos comidos, já está corrompido. Exceto uma pessoa como essa. Mas o ser humano, no seu estado normal, ele pensa. Tá? Carro de marcha, por exemplo, você não pensa que você vai passar a marcha do carro, uma primeira, uma segunda, né? Enfim, mas imperceptivelmente você pensa. Então, todas as nossas ações, elas são precedidas de pensamentos. Todas as nossas ações são precedidas de pensamento. E repito, né? Pensamentos, sentimentos geram ações. Ações, amados, elas definem o nosso destino, e o nosso destino. Ações vão definir o nosso... Ou melhor, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram caráter, e o caráter vão definir o nosso destino. Muitas pessoas estão hoje vivendo uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus, porque sentimentos foram gerados no coração dessa pessoa anos atrás, talvez na sua adolescência, na sua juventude, e aqueles sentimentos começaram a ser alimentados, aqueles sentimentos não foram trocados por outros sentimentos. Esses sentimentos levaram aquela pessoa a uma atitude, talvez, de se isolar da sociedade, viver numa clausura, e muitas delas cometeram até suicídio, tá? Viver numa clausura, viverem isolado, porque o ser humano é terrível, porque o ser humano é isso, é aquilo outro, e esses sentimentos acabaram levando a pessoa a uma ruína, e não aquilo que Deus tinha planejado para a vida dessas pessoas. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23, o Senhor Jesus, logo após Jesus ser repreendido pelos fariseus, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, aí Jesus pega e fala assim para os fariseus: olha, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Você vê que todas essas ações mencionadas aqui, adultério, fornicações, homicídio, tudo isso, tá? Vem de onde? Vem do coração, vem do sentimento do homem. Vem do sentimento. Por isso que a Bíblia fala assim: ireis, mas não pequeis. Irá é pecado? Não irá, não é pecado. O pecado é alimentar essa ira. Pô, estou irado com fulano, estou irado com aquele cara, estou irado com meu irmão, estou irado com minha mãe, estou irado com meu pai, irado com meu vizinho. Aí continua alimentando aquela ira. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que te ofendeu, se você começa a orar por essa pessoa, dificilmente você vai sentir ira por essa pessoa. Eu tenho pessoas, amado, do meu relacionamento, pessoas, parentes de sangue, que só a graça, não vou entrar em detalhes, mas só a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa, tá? Eu tenho orado por essa pessoa, tenho amor por essa pessoa. Um ser humano que não tem Deus no coração desejaria a morte dessa pessoa, mas eu tenho orado por ela, para que Deus liberte essa pessoa, Deus liberte aquele coração, Deus salve, porque passar uma eternidade no inferno deve ser terrível, 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 tá? Então eu tenho orado por essa pessoa. Alguém deixou você irado, alguém magoou você, alguém entristeceu você, alguém fez com você algo terrível, ore por essa pessoa e você vai ver o poder da oração, que vai fazer com que você não tenha ira por essa pessoa, não tenha mágoa dessa pessoa, vai fazer você amar essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que sai do nosso coração, que foi gerado na nossa mente, é isso que vai contaminar o homem, é isso que Jesus está falando aqui. Em Lucas 6,45, eu já vou entrar aqui nos pontos da mensagem, estou só na introdução. Em Lucas 6,45, Jesus fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. A pergunta que a gente faz hoje é: como é que está o nosso coração? Como é que estão os nossos sentimentos? Quais são os sentimentos que permeiam o nosso coração? Só eu e Deus podemos saber, ou a pessoa que você confia, que você abre o seu coração, né? Mas só eu posso responder essa pergunta: como é que está o nosso coração? Nós decidimos os sentimentos que vão permear o meu coração, os sentimentos que vão ser depositados no meu coração. Eu decido, nós decidimos,
Tá? Não são as circunstâncias que vão definir os sentimentos que são colocados no meu coração. Vou repetir. Não são as circunstâncias que vão definir os sentimentos que vão ser depositados no meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Não, pastor, como assim? Paulo está na prisão lá em Filipenses. Paulo está na prisão, ele vai na cidade de Filipenses pregar o evangelho, ele é preso, Paulo e Silas. O que eles fazem? Começam a cantar na prisão. Bom, ele está no local não muito bom, péssimo local, está preso por pregar o evangelho, tá? Mas aquele local não teve a capacidade, amado, de definir o sentimento que Paulo teria no seu coração, Paulo e Silas. Eles começam a cantar e a orar, e vocês conhecem o final da história. Então nunca permita, amado, que as circunstâncias definam o que vai ser gerado no seu coração. Aliás, pegando um gancho nessa carta aos Filipenses, né, que foi lida aqui pelo nosso diácono Francisco hoje, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, e é antagônico do ponto de vista humano ser chamada de carta da alegria. Por quê? Porque Paulo foi preso nessa cidade, chega em Filipos, ele é preso por pregar o evangelho, né? Paulo escreve essa carta preso, ele está preso escrevendo a carta aos Filipenses, e a carta da alegria, é onde Paulo fala: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Peraí, cara, mas é esse sentimento que você está passando, é esse sentimento que você está no seu coração de alegria? Você está preso e você está alegre porque você está preso? Não, não estou alegre porque eu estou preso, eu estou alegre porque eu sei para onde eu estou indo. Eu estou alegre porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu estou alegre porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Aleluia! E quando você tem essa aliança, e quando você está enraizado na sua fé com o Senhor, amados, eu não estou falando, eu estou aqui querendo também, amado, dizer para você que eu sou o mais santo de todos, que eu não sinto tristeza. Não, filho. Jesus sentiu tristeza, claro. No Getsemane, por exemplo, a oração de Jesus é a seguinte: Pai, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ora, talvez se fosse um outro autor, cara, não coloque isso aí não, porque vai pegar mal. É Jesus que está falando isso. A oração de Jesus: a minha alma está triste até a morte. Você já conversou com alguém, com um irmão? E aí, irmão, como é que está? Cara, minha alma está triste pra caramba, até a morte, cara. Que isso, meu irmão? Que isso, você está possesso, não? Jesus não teve vergonha da sua humanidade, dos seus sentimentos. Então nunca tenha vergonha dos seus sentimentos, nunca omita os seus sentimentos. E aí, meu irmão, está tudo bem? Cheio de amargura no coração, cheio de tristeza no coração. Pô, tá show de bola, beleza. Mas só Deus e você sabem como é que você é na tua intimidade com Ele, no teu quarto, você sozinho com Ele. E eu não estou falando também que você tem que abrir o seu coração para todo mundo agora, explicar para todo mundo: olha, eu estou triste, olha, eu estou triste, estou passando. Não, filho. Fale, abre o seu coração para alguém que vai orar por você, alguém que você confia, alguém que você sabe que vai te ajudar a se levantar, porque a Bíblia fala que o justo ele pode cair 7 vezes, se for o caso, mas não vai ficar prostrado, ele vai se levantar. Mas eu tenho que ter pessoas que me ajudem a levantar, que me ajudem a caminhar, como eu falei aqui no domingo passado, Arão e Ur, que vão sustentar as mãos do Moisés, que vão me levantar, que vão me dar uma palavra de ânimo, porque o que mais hoje tem, não falo na igreja, mas de um modo geral, são pessoas com palavras negativas, pessoas que te jogam mais para baixo. Você está com sentimento ruim no coração, sentimento de depressão, de amargura, de tristeza, pelo que está acontecendo no Brasil, ou sei lá o quê. Aí você vai abrir o coração para essa pessoa, né? Aí, poxa, cara, estou com o sentimento aqui tão ruim, cara, olha só, está acontecendo isso. Ih, rapaz, olha, pode piorar, hein? É igual uma conhecida minha. Foi no Brasil visitar um parente, está lá internado, estava com a doença, não me lembro qual foi. Ela chega para a pessoa na cama: fulano, olha, minha mãe estava com essa mesma doença e morreu, hein? Então é o tipo de conselho, amado, é o tipo de conselho que eu não tenho que ouvir. É o tipo de palavra que não tem que entrar no meu coração. Mas a pergunta que a gente faz hoje é: como é que está o nosso coração? Como é que estão os nossos sentimentos? Será que os meus sentimentos têm sido definidos pelas circunstâncias, por aquilo que eu tenho visto, por aquilo que eu tenho ouvido, por aquilo que eu tenho vivido? Não pode ser definido. Pode ter tristeza? Sim, pode, queridos. Mas a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Uma noite não está falando literalmente falando. Uma noite fala de um tempo de duração. O choro tem um tempo de duração, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amanhecer fala de um novo dia. Amanhecer fala de uma nova estação. Amanhecer fala de um novo tempo, de um novo romper na sua vida, a partir do momento que os meus sentimentos, eles foram mudados, eles foram trocados, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Bom, a Bíblia nos orienta, amados, a guardar o nosso coração.
E por que a Bíblia fala isso? Por que a Bíblia diz que eu tenho que guardar o meu coração? Porque tem outra tradução que fala isso, por isso que eu pedi os irmãos para lerem, se tivesse uma tradução diferente da minha. Porque do coração procedem as saídas da vida. Tem uma tradução que fala, porque a nossa vida depende do coração, depende dos meus sentimentos. Como eu falei aqui anteriormente, né? O nosso destino é traçado pelas minhas ações, que as minhas ações vieram dos meus sentimentos, do meu coração. Então eu preciso cuidar daquilo que é colocado no meu coração, eu preciso guardar o meu coração, em nome do Senhor Jesus, para que o meu destino seja aquele destino que Deus planejou, que Deus sonhou, quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, conforme fala o salmista no Salmo 139. O Senhor viu o meu corpo quando era ainda uma massa informe, e no teu livro toda a minha história tinha sido escrita em nome do Senhor Jesus. Então, amado, o primeiro ponto dessa mensagem, passando da introdução que eu quero passar para você, a Bíblia nos orienta a guardar o nosso coração, mas guardar o coração de quê? De quê? Primeiro ponto. São 3 pontinhos só a mensagem, não vou demorar muito, a gente tem a nossa Santa Ceia, mas guardar o coração de quê? Por exemplo, guardar o coração de ser corrompido. Guardar o coração de ser corrompido. A Bíblia fala, amado, por exemplo, de Salomão. Salomão foi o rei mais sábio da face da terra, e a Bíblia fala que antes dele, nem depois dele, haveria rei algum que tivesse a sabedoria desse homem. Só que a sabedoria de Salomão, ela chega num ponto em que ela foi corrompida, não a sabedoria em si, mas o coração dele. A Bíblia diz que Salomão teve o seu coração corrompido pelas suas mulheres. Salomão fez exatamente aquilo que Deus falou para ele não fazer. Ele multiplicou as mulheres. A Bíblia fala que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E além dele se casar com todas essas mulheres, ele permitiu que essas mulheres trouxessem os seus deuses para Israel, construíssem altares. Esse homem, que em sonhos Deus fala com eles, segundo a Crônica 7,14, é Deus falando com Salomão. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos e atentos meus olhos à oração que se fizer nesse lugar. Salomão ouve do Senhor essas palavras. Salomão tem um reinado de paz. Todos os inimigos dele tinham sido exterminados com o pai dele, Davi. E agora Salomão tem um reinado tranquilo, de paz. Tinha tudo para ter um reinado próspero, e tem. Só que Salomão, ele começa a ter o coração dele corrompido. Salomão, ele não guarda o coração dele. Essa palavra que ele fala, que nós lemos aqui nessa manhã, guarda de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Talvez estivesse diante de Salomão hoje, fala: Salomão, você lembra que você falou, Salomão, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão, você não está guardando o seu coração. Salomão não guarda o coração dele. Ele teve o coração dele corrompido. Ele não só permitiu que as mulheres viessem para Israel, trouxessem os seus deuses, mas que adorassem os seus deuses em Israel. Sabendo Salomão que só existe um Deus, sabendo Salomão que não existe nenhum outro Deus que deve ser adorado, é a permissividade. Não adoro isso não, mas está tranquilo, pode adorar, é contigo mesmo, eu só adoro a Deus. Não, filho, a gente tem que ser radical com o pecado. O pecado tem que ser radical. Não tem meios termos com o pecado. Não, pastor, tem nada a ver, não. Sabe como é que é? É muito usada essa expressão, não tem nada a ver, Não tem nada a ver. Então Salomão, tem nada a ver não, deixa aí. E Salomão teve o seu coração corrompido, diz a palavra de Deus, pelas mulheres, já na sua velhice. Ele morre, mas tem o seu coração corrompido, e por causa do pecado de Salomão, que vai permitir a idolatria em Israel, a Bíblia diz que o reino de Israel ele foi rasgado em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Salomão, e o reino de Davi fosse próspero, a aliança fosse cumprida. Salomão tinha que guardar a aliança. Salomão não guarda. Após a morte dele, o reino de Israel ele foi rasgado. Salomão foi o último rei de Israel, num período chamado Reino Unido, em que toda a nação de Israel era um só reino, Saul, Davi e Salomão, os 3 reis que reinaram nesse período chamado Reino Unido. Após a morte de Salomão, o reino é rasgado, reino do norte, reino do sul, tendo agora 2 reis reinando Israel por causa do pecado de Salomão. Mas não foi só Salomão que teve o seu coração corrompido. A Bíblia fala de um homem que andou com Jesus durante 3 anos, pelo menos. E era o tesoureiro de Jesus.
Judas Iscariotes. Um homem amado, a Bíblia não relata isso, mas possivelmente, eu já estou, amado, dando uma ideia, né? Possivelmente milagres foram feitos pelas mãos desse homem, Judas Iscariotes. Andou com Jesus, ouviu da boca do próprio mestre. Então, amado, quando eu vejo isso, me assusto, porque eu digo o seguinte: o que vai definir o futuro de um discípulo não é necessariamente o mestre que ele tem, mas é o que ele está absorvendo do mestre que ele tem, porque Judas teve o melhor mestre que o mundo pode produzir, que Deus trouxe a essa terra, o próprio Deus encarnado. Mas mesmo sendo Jesus, Judas teve o seu coração petrificado, Judas teve o seu coração corrompido, e a Bíblia fala que Satanás entrou no coração de Judas. Jesus tinha quantos discípulos? Ele tinha 3, mais próximo, tinha 12 e tinha mais 70. Mas ele tinha 12 discípulos que ele enviou, né? Depois chamou de apóstolo. Por que a Bíblia não fala que Satanás entrou no coração de Mateus? Por que a Bíblia fala que Satanás não entrou no coração de Judas, não Judas Iscariotes, o outro Judas, no coração de Tiago, no coração de Bartolomeu, um discípulo que fala pouco sobre ele, e tantos outros discípulos que Jesus tinha no coração de João? Não, Satanás entrou no coração de Judas. Jesus, antes da crucificação, ele tem um tempo de mesa com seus discípulos. A mesa naquela época não era alta como essa, ela era baixinha, e a pessoa sentava no chão, e os pés da pessoa que estava aqui ficava quase na cara de quem estava de lá e vice-versa. Então Jesus estava num tempo de mesa, participando da ceia profética, porque Jesus não tinha morrido ainda, né? Jesus não tinha morrido, ele está participando da ceia, e ele dá oportunidade para Judas se arrepender. Ele fala para Judas: Judas, o que você tem que fazer, faz depressa, Judas. Judas, eu estou aqui te dando uma oportunidade de você se quebrantar, de você se arrepender. A Bíblia fala que ele sai e agora ele vai lá falar com os doutores da lei, falar com os judeus, que ele entregaria o mestre por 30 moedas de prata. Judas andou com Jesus, Judas viu os milagres de Jesus, Judas ouviu a palavra da boca do próprio Jesus. Não foi pastor Lino que pregou para Judas, não foi o mais renomado pastor do mundo que pregou para Judas, não, foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré que pregou para Judas Iscariotes. Só que ele teve o seu coração corrompido. Bom, quando o sentimento veio no coração de Judas, o pensamento veio, o sentimento veio, o que ele tinha que fazer? Jesus, olha só, Jesus, estou com um pensamento mal pra caramba aqui, Jesus. Eu estou com o pensamento de vender o Senhor, de te negar, Jesus, olha por mim. O que você acha que Jesus faria por ele, filho? Ou mesmo após ter negado Jesus, chegasse para Jesus, ao invés de jogar as moedas fora e se enforcar, se ele chegasse para Jesus: Jesus, olha, vacilei, Jesus, não devia ter feito isso, me perdoa. Você acha que Jesus ia falar para ele assim: você nasceu para ser filho da perdição, você vai para o inferno, não tem jeito? Não, filho, de forma nenhuma. Jesus perdoaria ele como perdoa o apóstolo Pedro, que também negou Jesus. No entanto, Judas, não é encontrado no coração de Judas lugar para arrependimento, aquele sentimento. Olha como o sentimento é importante, filhos. Olha como o sentimento é importante. Esse sentimento levou Judas a uma ação, a uma atitude, mas não a uma atitude boa. Ele vai lá falar com os sacerdotes que ele tinha vendido Jesus, e os sacerdotes viram para ele: isso é contigo, cara, não tem nada com isso não, o problema é teu, você que decidiu é com você mesmo. Então ele joga fora aquelas moedas e foi se enforcar. Agora, por que Satanás não entra no coração de Mateus e dos outros discípulos de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Para que o diabo entre no coração de uma pessoa, primeiro ele precisa ter um direito conquistado. Para que o diabo entre no coração de uma pessoa, primeiro ele precisa ter um direito conquistado. Satanás não entra no coração de ninguém sem que antes, Satanás trabalha com legalidade, sem que antes ele tenha um direito conquistado. Se Satanás entrou no coração de Judas, é porque Judas escancarou a porta do coração, é porque na mente de Judas foi gerado um sentimento, foi gerado um pensamento, esse pensamento foi traduzido em sentimento, esse sentimento foi alimentado, levou Judas a uma atitude. Olha o processo, olha todo o processo, tá? Então Satanás encontrou ali uma brecha, uma oportunidade. É por isso que a Bíblia fala que o diabo, ele está ao nosso derredor, não ao redor, derredor mais longe, né? Ele está ao nosso derredor, rugindo como, ele não é o leão, leão é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai vendo as brechas que tem na minha vida. E Satanás não vai tentar no lugar que ele sabe que se tentar naquele lugar ele não vai conseguir, não vai ter êxito. Qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Não adiantaria ele chegar diante de Jesus naquela época, se tivesse um carro Porsche, né? Colocasse uma Porsche diante dele, Jesus, está aqui uma Porsche, vou te dar. Né? Não adiantaria. Quem tem fome quer pão para comer. Um pão tem muito mais valor quem está no deserto do que uma Porsche, com toda certeza. Então ele vai tentar na área que nós mais estamos vulneráveis, na área que nós mais somos frágeis, no nosso calcanhar de Aquiles. Filho, você e eu sabemos qual é a área que nós somos fracos, você sabe. Eu sei, eu conheço as minhas fraquezas. Eu sei onde eu tenho que me fortalecer. Eu sei onde eu tenho que me guarnecer mais. Eu sei onde é que eu tenho que estar mais vigiando naquela área ali, porque se eu demoro naquela área, o diabo ele vai me vencer naquela área. Assim como ele entra no coração de Judas, porque um direito foi conquistado, ele entra, ele se estabelece. E é interessante, amados, que você não vê Judas possuído pelo diabo, saindo da presença de Jesus, com as mãos para trás, rangindo os dentes, falando com voz diferente. Você não vê. Ele sai normal, endemoniado, mas normal da presença de Jesus. Jesus fala para ele, Judas, você tem que fazer, faz depressa. E ele sai normal, possuído pelo espírito maligno, o diabo habitando no coração de Judas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. E aí Judas teve toda aquela trama, tudo aquilo que aconteceu, ele se enforca e foi chamado de filho da perdição, e a alma desse homem hoje clama no inferno, porque Jesus falou que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdeu, exceto o filho da perdição, ele se referindo a Judas Iscariotes. Não que, quando Judas nasceu, ele foi carimbado e foi dito para ele, você vai ser filho da perdição, você está destinado a ser filho da perdição. Negativo, não é isso. Como algumas pessoas defendem, amado. Deus dá a nós o livre-arbítrio, a livre escolha, tá? Ele nos escolhe, mas eu digo o sim ou o não. Judas preferiu alimentar o desejo do seu coração. Então, amado, nesse primeiro ponto, amado, onde a gente fala que devemos guardar o nosso coração, dele ser um coração corrompido, amados, eu preciso guardar os sentimentos que são colocados no nosso coração. E eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, não vem o caso. Coração corrompido, as facilidades que muitas vezes são colocadas diante de nós. Tá? Eu estava lendo uma história ontem, de uma pessoa que foi condenada à morte, cadeira elétrica, aqui nos Estados Unidos. E antes dessa pessoa ser condenada à morte, ela pediu que desse ela um papel, que ele queria escrever uma carta para a mãe, ele queria escrever uma carta para a mãe dele. E nessa carta ele dizia que a justiça não existe, porque se a justiça existisse, ele e a mãe teriam que ser mortos. Ele falava, mãe, você lembra, mãe, aquela primeira vez que eu roubei a bicicleta de um colega, levei para casa, você escondeu do papai para que ele não brigasse comigo. Você se lembra, mãe, quando eu roubei o dinheiro da minha avó na carteira dela, e você me ajudou a esconder, mãe? Pois é, eu me tornei um bandido, um assaltante, quando me tornei adulto, porque você não me corrigiu na minha infância. Então, amado, foi verdade, foi um fato isso, amado, essa criança teve o seu coração corrompido e não teve alguém que pudesse direcioná-lo, que pudesse estar dirigindo para que esses sentimentos não fossem gerados no seu coração, para que mudasse esses sentimentos do coração. Primeiro ponto, guardar o coração, ter um coração corrompido. Segundo ponto da mensagem, de ter um coração enganoso, o engano tomar conta do nosso coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 6. Jeremias 17, Jeremias 17, 6, 17, 9, desculpa. 17, 9, perdão. 17, 9. Enganoso é o coração, mais corrupto que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quantas vezes, amados, sentimentos são gerados no nosso coração, contrários àquilo que de fato é, né? São sentimentos que são gerados no nosso coração, só que nós não temos que ser conduzidos por aquilo que nós vemos, nós não temos que ser dirigidos, as nossas atitudes não devem ser conduzidas pelos sentimentos que são gerados no nosso coração. Ah, pastor, estou com um sentimento aqui, pastor, estou sentindo. Filho, Jeremias fala que enganoso é o coração, mais corrupto que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, amados, meus olhos, meus ouvidos não podem ser fatores determinantes naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou agir, tá? Em nome do Senhor Jesus, porque o coração é enganoso, o sentimento é enganoso. Jeremias fala isso. Ah, pastor, mas o que eu estou vendo é isso, o que eu estou vendo é a desgraça, o que eu estou vendo é a doença, o que eu estou vendo é o desemprego, o que eu estou vendo é a coisa ruim só acontecendo na minha vida. Peraí, filho, nós somos conduzidos pelos nossos sentimentos ou pela nossa fé?
O que vai dar, o que vai pautar a nossa vida, o que vai direcionar, o que vai definir a nossa caminhada? Lembre, né? Pensamento, sentimento, ação, caminho, né? O que vai definir a nossa caminhada? Tá? É a nossa fé. O que os meus olhos estão vendo são coisas ruins. Tá? Mas Paulo fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aí eu pergunto para você: o que você está vendo, pastor? O que eu estou vendo é que não tem uma luz no fim do túnel, pastor. O que eu estou vendo, pastor, é que eu estou no fundo do poço. Pastor, o que eu estou vendo é a doença que não tem cura. O que eu estou vendo é só negatividade, só coisa ruim. E de fato, é uma realidade. Eu não estou falando, não, você tem que dizer que isso não existe. Não, não é isso que eu estou falando. Você não tem que ser hipócrita. Está acontecendo? Está acontecendo? Sim, está acontecendo. Mas eu não tenho que ser guiado, dirigido por aquilo que os meus olhos estão vendo, porque fé é o oposto daquilo que a gente vê, amado. A fé é o oposto. Fé é convicção, amado, daquilo que não se vê, amado. Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus com uma promessa, e Deus fala para ele, e à medida que Abraão vai obedecendo a voz de Deus, Deus vai relatando para ele os planos de Deus na vida de Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus com uma promessa, e a promessa é: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu vou te mostrar. Abraão, peraí, Deus, eu vou sair aqui da minha terra, deixar o meu gado, deixar minha família aqui, que é muito difícil, deixar tudo para trás aqui, para ir para um lugar que eu não sei para onde é. Peraí, Deus, explica melhor esse negócio aí, não dá assim, não dá, não. Não questione a direção de Deus na sua vida, porque tentar entender Deus pela lógica é loucura, você não vai conseguir entender Deus pela lógica. Abraão sai debaixo de uma promessa, né? Encurtando a conversa, depois Abraão, ele tem um problema lá com seu filho, com seu sobrinho Ló, e Ló escolhe para a direita, Abraão escolhe ir para a esquerda. O lugar para onde Abraão foi, humanamente falando, era um lugar de terra improdutiva, era um lugar deserto, era um lugar que não ia dar em nada, e o lugar para onde o sobrinho dele foi era um lugar próspero, era um lugar que seria um lugar muito bom, só que aconteceu exatamente o contrário. O lugar para onde o sobrinho dele foi, Ló, Sodoma e Gomorra, foi destruído. O lugar para onde Abraão foi, que era um lugar que aparentemente não era um lugar bom, a bênção do Senhor estava sobre a vida de Abraão. Deixa eu te falar, filho, você não tem que correr atrás de bênção. Deuteronômio fala que a bênção do Senhor, ela nos acompanhará. Onde você chega, a bênção está sobre a tua vida. Lembra de Isaac? Ele cavava um poço, e poço naquela época era muito importante, não tinha água canalizada como se tem hoje. Ele cavava um poço, e vinha os inimigos: ô Isaac, esse poço é nosso, sai daí, esse poço, tudo bem, pode ficar com o poço. Cavava outro poço: esse poço é nosso, Isaac, pode ficar com o poço. Até que os inimigos dele falaram assim: quer saber uma coisa desse cara para lá, porque a gente vê que onde ele está, a bênção está sobre a vida dele. Então não é o lugar que vai definir a bênção de Deus, mas é o sentimento que está no coração dele, a fé, melhor dizendo, é a fé que é gerada no coração dele, aquilo que ele crê e não aquilo que ele vê. Então, querido, não permita nesse tempo, amados, em que a gente às vezes custa ver uma notícia boa, né? Aliás, a imprensa, ela tem um lucro nisso aí, é notícias ruins, né? É morte, assassinato, é inflação alta, é tudo. Quando a situação está muito bem, a mídia, isso foi um relato de um repórter, né? Ele falou isso. A mídia tem muito lucro, muita audiência, né? Quando dá notícias ruins, as pessoas vejam lá, basta você ver isso na internet, os vídeos que estão por aí rolando na internet. Notícia ruim, a pessoa, na curiosidade, vai lá e dá um cliquezinho e vê lá. Vê quantos casos já estão lá, quantos acessos já tiveram lá aquelas notícias ruins. E qual é o problema de acessar essas notícias ruins? O problema de acessar, não estou falando que você não tem que acessar, não. Eu não estou falando que a gente tem que viver no mundo isolado, não é isso que eu estou falando. Mas a questão é, eu não posso permitir que aquilo entre no meu coração, se aloje no meu coração. Eu não posso tomar parte naquilo e deixar de viver a minha vida. Por exemplo, eu tenho problemas no Brasil com parentes, por exemplo. Aqui eu tenho problema com parentes também, tá? A serem resolvidos. Agora, filho, eu não vou permitir que esses problemas se instalem no meu coração a ponto de comprometer a qualidade de vida que eu vou ter aqui nessa terra. Não, em nome de Jesus. Eu tenho que continuar vivendo a minha vida de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Ele tem planejado para mim, em nome do Senhor Jesus. Um terceiro e último ponto nessa mensagem, amados, em nome do Senhor Jesus, guardar o coração de quê? Né? Guardar o coração de quê? Guardar o coração de ter um coração endurecido, né? Lá em Marcos capítulo 8, versículo 17 e 18, Marcos 8, 17 e 18, o Senhor diz assim: Jesus, percebendo isso, disse-lhes:
Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tende o vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? Tendes ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que eles achavam, os discípulos de Jesus achavam, que eles iam ficar sem pão. Os discípulos achavam que eles iam ficar com fome. Esqueceram que anteriormente Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, com uma pouca quantidade. Quantas vezes, filho, a gente esquece de milagres que Deus já operou na nossa vida, amado? Eu estou aí com quase 60 anos de idade, faço 59 esse ano. Desde a minha infância, milagres tremendos Deus tem operado. Não vou falar aqui para vocês, que tomaria muito tempo, mas olha para a tua vida hoje. Você está nessa terra aqui hoje, onde tanta gente luta para vir para cá, tem dificuldade para vir para cá, né? É um milagre você estar aqui hoje. Deus abençoou você, prosperou você, você está nessa terra aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas a gente esquece, amado, até mesmo de, vamos dizer assim, pequenos milagres que Deus operou na nossa vida, tá? A gente esquece de agradecer a Deus e de ver Deus como Jeová Jiré, o Deus da provisão, aquele que proveu no passado, mas é aquele que provê também agora no presente. É o mesmo Deus, ele não muda, queridos, em nome de Jesus. Só que a gente acaba esquecendo. Ele abençoou no passado, nossa fé foi fortalecida, vivemos aquele milagre no passado, né? Aí chega agora no presente, a gente está passando por uma situação talvez pior do que aquela que a gente passou. Peraí, o Deus que operou aquele milagre no passado é o mesmo Deus, porque ele não pode operar agora? Sim, é o mesmo Deus. Eu não posso ter a minha vida, viver a minha vida baseada nas circunstâncias ou naquilo que eu estou vivendo, mas é na fé, naquilo que eu estou crendo, em nome do Senhor Jesus. Traga a memória, por isso, Lamentação de Jeremias, ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória quantos milagres Deus já fez na tua vida, filho, hoje mesmo. Você hoje levantou, você escovou os dentes, você tomou banho, você se não tomou vai tomar quando voltar, né? Enfim, você tomou café em casa, tomou na igreja de novo, vai almoçar, não é verdade? Você sozinho pega o garfo e leva a sua boca. Você sabe quantas pessoas tem no mundo que não podem fazer isso aqui, pegar um garfo e botar na boca? Aliás, quantas pessoas não podem se alimentar, tem uma sonda, porque não pode comer pela boca? Eu conheço algumas pessoas assim. Sabe quantas pessoas que não têm as pernas, não têm os braços? Quantas pessoas cegas tem no mundo? Agradeça a Deus, filho, pela vida que Ele te dá, filho. Você está aqui hoje, nessa casa, ouvindo a palavra de Deus, sua fé está sendo fortalecida, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus está ministrando ao seu coração. Lembre dos milagres, não esqueça, não abra mão do dia, dos pequenos milagres na tua vida. Ah, pastor, mas é algo ínfimo. Sim, filho, é algo ínfimo, mas é Ele que está te dando. Quer ver só um exemplo? A gente nem percebe. Se Deus tira o oxigênio do mundo, o que acontece com a gente? Morre, filho, acabou. Deus tira o oxigênio do mundo, põe um outro gás aí, H2S, é um gás mortífero. Você respira ele por 1 minuto, você morre. É um gás que é produto do petróleo. O petróleo é extraído, tem esse H2S. Se você respira por 1 minuto, sim, acabou, já era. Se Deus tira o oxigênio do mundo, transforma em H2S, todo o oxigênio, acabou, não precisa de bomba, não precisa de nada. Te falo mais ainda, um pequeno mosquitinho, filho, é suficiente para tirar a tua e tirar a minha vida. Um mosquitinho pequenininho desse tamanho. Coloca a gente numa cama, prostrado. Então, amado, é hora da gente lembrar de todos os milagres que Deus fez na nossa vida e não trazer sentimento no nosso coração que venham trazer tristeza, que venham trazer amargura, que venham trazer sentimentos negativos. Não, filho, em nome do Senhor Jesus, é celebrar a vitória do outro, ainda que a minha não tenha chegado ainda, porque a Bíblia fala assim: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. É fácil chorar com os que choram. Você está no cerimonial fúnebre, alguém perdeu um filho, perdeu um parente, um ente querido, você está lá chorando com a pessoa, se confraternizando, não se confraternizando, mas chorando com ela, sentindo as dores dela. Agora, alegrar com quem se alegra, às vezes é difícil, né? Asaf tem essa dificuldade no Salmo 73. E Asaf, quando escreve o Salmo 73, ele entra em parafuso ali, porque ele está olhando o ímpio, está prosperando. Ele, aparentemente, não está prosperando. Peraí, Deus, esse cara aqui não levanta de manhã, eu acordo 3 horas da manhã, pego o meu trabalho lá, trabalho até 5, 6 horas da tarde, todo dia, assim, na obra, pesado, limpo neve. O cara está aqui, trabalha no escritório, no ar-condicionado, cara, pelo amor de Deus, chegou aqui tem 3 meses, Deus, por favor. E ele entra em parafuso. Agora, no momento que a Bíblia fala assim: até que entrei no templo de Deus,
tempo que ele está falando, ele acessou a presença do Pai. Entrei no templo de Deus e entendi o fim deles. Quando ele muda o sentimento do coração dele, amado, quando ele acessa a presença de Deus, amados, então ele consegue perceber o fim do ímpio e perceber que a mão do Senhor estava sobre a vida dele, mesmo quando ele parecia não estar, ele entendeu que a mão do Senhor estava sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Concluindo essa mensagem nessa manhã, amados, o que devo fazer para não perder o coração? Porque o texto fala, guarda de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, a tua vida, os teus caminhos, eles vão ser definidos. O que eu devo fazer para guardar o meu coração? Bom, Provérbios 23, 26 diz assim, Provérbios 23, 26, meu filho, ou filho meu, né, outras traduções, filho meu, dá-me o teu coração, mantenha os teus olhos em meu caminho. Aqui outra tradução fala assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. A pergunta é, o que eu faço, pastor, para mudar esse sentimento no meu coração? Eu não quero ter esse sentimento. Quantas vezes sentimento de vingança, sentimento de ódio, sentimento de raiva, é que você não fala às vezes, né? Está com sentimento ruim no coração, irmão pergunta, tudo bem? Oh, beleza, meu irmão, show de bola, maravilha. Top, Deus é top, beleza. Mas Deus sabe como é que você está. O que eu faço para mudar esse sentimento? O que eu faço para esse sentimento não ser gerado no meu coração? Declare a palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Declare a palavra de Deus na sua vida. Seus sentimentos não podem minar a sua fé, filha, em nome de Jesus. Você não é conduzido, nós não somos conduzidos por aquilo que sentimos, mas é por aquilo que nós cremos em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você imagina o apóstolo Paulo, que foi um criminoso, que foi um perseguidor da igreja, que consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja no Novo Testamento. Esse Paulo agora é pregador da palavra. Esse Paulo agora tem um espinho na sua carne. Esse Paulo agora é perseguido. E algumas vezes eu posso imaginar que o diabo fala para ele, Paulo, você lembra que você perseguiu a igreja? Você lembra que você consentiu com a morte de alguns crentes, Paulo? E é por isso que Paulo fala que ele considerava, olha que tremendo, o menor dos apóstolos, mas o maior dos pecadores. O menor dos apóstolos, mas o maior dos pecadores. Paulo esquece, não é que Paulo agora estava sofrendo de amnésia, não é nesse sentido não. Ele esquece, é porque ele está baseado na palavra de lamentação de Jeremias. Ele traz à memória aquilo que vai trazer esperança ao coração dele. O passado está sepultado, não tem nada que você possa fazer que você mude o teu passado, não tem nada. Pastor, como eu gostaria de voltar lá atrás. Filho, perguntasse de quantos gostariam de voltar lá atrás para mudar algumas coisas, eu seria o primeiro a levantar a mão. Eu gostaria de fazer algumas coisas que eu não fiz e não fazer algumas coisas que eu fiz, filho. Mas não tem como, foi feito. Vai fazer o que agora? Mas eu não posso permitir que o meu passado impeça o meu futuro. A esperança, ela não está no passado e nem está no presente. A esperança é o que se espera, está no futuro. Então eu não posso permitir que a minha esperança, né? Aliás, é o tripé da vida cristã. Filipenses, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Então, eu não posso permitir, amado, que mágoas, ressentimentos, coisas ruins que aconteceram no passado, tá? Seja meu pai, seja minha mãe, seja lá o que for, aconteceu lá atrás, anos atrás. Mas ainda hoje, esses ganchos prendem a minha alma. Esses ganchos me prendem e me impedem de caminhar com o Senhor. Esses sentimentos foram gerados no meu coração, estão aqui no coração, estão gerados. Não foi transformado numa... Aliás, sim, me levou a uma atitude. Qual é a atitude? A atitude de quem tem a sua vida presa a um passado ruim que ela teve é de destilar o seu veneno por onde ela passa. É de ser uma pessoa amarga, de ser uma pessoa que você não tem prazer em estar com ela, de ficar um minuto ao lado dela, que está preso a um passado. Então o que eu tenho que fazer é mudar esse sentimento, é declarar a palavra, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a palavra sobre a minha vida. Eu não sou isso que eu vivi no passado, eu sou nova criatura. A palavra de Deus diz, amado, que nós nascemos de novo. Nós fomos gerados da semente incorruptível, somos novas criaturas em nome do Senhor Jesus.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vida cristã é uma vida de novidade, não é mudança de religião, é novidade de vida. Então você é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Não faz sentido viver uma vida presa ao passado, não, filho. Deus tem algo novo para você. Mude, se é que seja necessário, se é que essa palavra se aplica a você nessa manhã. Mude esses sentimentos do seu coração, declarando a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas o que eu estou vendo é a doença, o que eu estou vendo é a porta fechada, o que eu estou vendo é a impossibilidade. Você e eu estamos nos relacionando com o Deus do impossível. Você e eu estamos nos relacionando com o Deus que disse: haja e houve quando nada existia. Haja luz, houve luz. Aleluia. Na criação da natureza, Deus demonstra o seu poder. Na criação do homem, Deus demonstra o seu caráter, aquele quem ele é. Na criação do homem, ele não fala: haja homem, não. Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você imagina Deus deprimido? Você imagina Deus chateado, aborrecido, triste a vida toda? Não. Deus não é esse Deus. A Bíblia fala que na presença do Senhor há fartura, há abundância de alegria. Volto a repetir: momento de tristeza podemos ter, filhos, mas a nossa vida não é baseada em tristeza, em decepções, em ruínas, em coisas ruins, tá? Se o problema não foi resolvido, porque nem todos os problemas serão resolvidos. Paulo, por exemplo, ele tem um espinho na carne. Ele ora 3 vezes: Pai, tira de mim esse espinho na carne. Deus, me tira esse espinho na carne. Deus, me tira esse espinho na carne. Na 3ª vez, Deus vira para ele e dá a resposta para ele, que talvez não fosse a resposta que ele aguardava ter. Qual foi a resposta? Paulo, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. No caso de Paulo, o espinho foi dado com um propósito específico. Por quê? Porque Paulo foi o homem mencionado na Bíblia que ele foi ao 3º céu. O que é 3º céu? Bom, a gente tem o céu onde as aves voam, o 1º céu. Tem o céu que é o infinito que nossos olhos veem, que é o céu azul. E tem o céu onde está o trono de Deus, que o homem em carne e osso não pode ir lá, somente em espírito. É nesse 3º céu que Paulo é levado. E Paulo, diferente de João em Apocalipse, ele nem ousa falar o que ele viu lá. Ele diz que viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Queridos, quando a gente tem essa clara visão, ainda que você não tenha essa visão que Paulo teve, ainda que você não tenha sido levado ao 3º céu, tenha tido essa visão, mas quando o teu coração, a nossa visão, ela é clara em relação ao lugar para onde nós estamos indo. Eu tenho batido muito nessa tecla, tenho falado muito sobre isso aqui, porque eu percebo essa necessidade. Quando a gente tem essa visão clara, dilatada no nosso coração, amado, quando nossos sentimentos, eles não são baseados naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós cremos. Nós temos fé em Jesus Cristo, a nossa fé, ela está enraizada, alicerçada nele, independente daquilo que aconteça na nossa vida. Eu continuo crendo, mesmo que o milagre não aconteça, porque não é sempre que o milagre aconteça. Eu digo sempre o seguinte: a gente tem que ter muita fé para o milagre acontecer, mas tem que ter muito mais fé ainda quando o milagre não acontece, porque não é sempre que ele acontece. Você não ouve muito isso: Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai curar, amém. Eu creio em nome de Jesus, e é o que nós pregamos, é o que nós cremos, mas nem sempre acontece. Às vezes o crente com câncer morre, às vezes é o carro do crente que é roubado, às vezes é o crente que perde emprego, às vezes é o crente que tem um câncer de mama, às vezes é o crente que acaba o casamento, acabou o relacionamento de 20, 30 anos. É com o crente que acabou. Mas quando por acaso acontecer uma dessas maldades da nossa vida, um desse dia mal acontecer na nossa vida, a minha fé tem que estar alicerçada no Senhor Jesus. Eu tenho que continuar crendo nele, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda, o caráter dele não muda. As suas ações mudam, o caráter dele não. O caráter de Deus é imutável. Deus é poderoso e continua sendo poderoso, aleluia. Deus, ele tem sido bênção na sua vida, continuar sendo bênção na sua vida. E Deus tem boas expectativas para nós, diz a palavra do Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus é um Deus mau, amado, que quer a nossa ruína, quer a nossa desgraça. Deus não é esse Deus. O Deus a quem nós servimos é um Deus que tem prazer quando vê o seu filho prosperando, filho.
seu filho, por exemplo, se formou lá, primeiro, segundo grau, high school, sei lá, na faculdade, teve alguma conquista na vida, você vibrou ou não vibrou, filho? Claro! Aí Jesus pega e diz assim, se nós sendo maus, sabemos, e nós somos maus, disse Jesus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, aleluia. Esse é o conceito que nós temos que ter de Deus na nossa vida. Curva a tua cabeça, filho, nessa manhã. Eu vou estar orando e logo após estarei passando a ministração da ceia do Senhor. Queria que você apresentasse a sua vida nessa manhã ao Senhor, o teu coração, os sentimentos que têm permeado o teu coração. Quais são os sentimentos que têm permeado o teu coração? O que está no teu coração nessa manhã? Não precisa falar para mim, mas fala para Ele agora. Ele conhece todas as coisas. O salmista diz que Ele sonda, Ele pede ao Senhor e diz assim, Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. É a oração do salmista. Peça a Ele nessa manhã, sonda-me, Senhor. Vê se meu coração está bem diante do Senhor. Vê se meus sentimentos estão com os sentimentos que o Senhor gostaria que estivesse. Se não estão, filho, nessa manhã, declara a palavra do Senhor sobre a tua vida. A palavra é espada de dois gumes. A palavra é martelo que esmiuça a rocha, aleluia. A palavra vai até a divisão da alma e do espírito. É capaz de discernir pensamentos e intenções do coração, como ela mesma fala a respeito dela, em nome de Jesus. Então vai lá agora, coloca os seus sentimentos diante dele. Ele que nos criou, Ele sabe aquilo que está dentro de você. Apresente-se diante dele agora sem máscara. Não tem como nos apresentar diante dele, amados, com hipocrisia. Não, está tudo bem, Deus. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe quem é você no teu secreto, Ele sabe quem é você no seu dia a dia, Ele conhece o teu assentar e o teu levantar, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, diz a palavra do Senhor, aleluia, aleluia. A vida eterna te aguarda. Você é filho de Deus, estamos de passagem aqui nessa terra, somos peregrinos aqui, estamos a caminho da Canaã celestial, aleluia. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais, e as que se não veem são eternas. O que você está vendo nessa manhã, filho? É o desemprego, é a doença, pastor, é a dor. Em nome de Jesus, consente naquilo que Deus prometeu na sua palavra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã, Deus. Obrigado, meu Deus, por essa ministração ao nosso coração, meu Pai. Pai querido, se necessário for nessa manhã, traga mudança, Deus. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. O Senhor nos formou, meu Pai. Assim, meu Pai, como o oleiro que forma um vaso, o Senhor nos formou, Deus, no ventre da nossa mãe, quando éramos ali uma massa informe, o Senhor nos conhecia, e o Senhor sabe quais são os sentimentos que têm permeado o nosso coração. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu te peço, meu Pai, eu declaro a Tua palavra, Deus, na vida, Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, para que os sentimentos que foram gerados no nosso coração sejam sentimentos alinhados à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que não venhamos, ó Pai, atentar nas coisas que nós estamos vendo, mas naquilo que nós cremos, ó Pai. Nós cremos que Jesus um dia virá buscar a sua igreja. Nós cremos que nós um dia estaremos nos céus com Cristo. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós cremos que somos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ministra, Pai, nessa manhã sobre cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja receptivo, aberto, Pai amado, ao Teu Espírito Santo, ao fluir do Teu Espírito Santo. Se necessário for, muda sentimentos aqui nessa manhã, meu Pai amado. Pessoas que vivem presas, ó Pai amado, ao passado, ganchos que prendem vidas ao passado, e essas pessoas não conseguem ter uma vida feliz, comprometem o seu futuro, vivem, meu Pai amado, um presente infeliz. Nessa manhã, meu Pai amado,
Nós damos uma voz de comando, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, na autoridade desse nome que está acima de todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro o teu passado apagado. Deus tem algo novo para você a partir de hoje, uma nova caminhada, em nome de Jesus, aleluia. Você é filho de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba nessa manhã, em nome de Jesus, a unção de Deus sobre a tua vida, o bálsamo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Quero chamar aqui o diácono, o irmão Francisco, a irmã Neura. Eles vão estar nos ajudando na ministração da nossa Santa Ceia nessa manhã, em nome de Jesus. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que Você pode ficar de pé nessa manhã para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Já que o irmão Francisco vai estar orando, consagrando o pão ao Senhor, e logo após a diaconisa Neura vai estar consagrando o cálice ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Deus, pela prova de um amor maior do que por nós, Deus, morrendo em nosso lugar. Onde este pão aqui, Pai, representa o teu corpo, Deus, lacerado, perfurado, com muito sofrimento e dor, Deus, carregando o peso do meu pecado, o peso dos nossos pecados, Pai. Pai, o teu esforço, o teu sacrifício não foi em vão, Deus, porque eu reconheço e agradeço, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Isto é o meu corpo que é partido por vós, Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim, em nome do Senhor Jesus. Diaconisa irmã Neura vai estar consagrando o cálice ao Senhor. Deus, eu coloco diante de ti, Pai, esse cálice, Deus, esse suco de uva, Pai, que representa o teu sangue. Jesus está aqui, Pai, porque nós cremos que o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Que o Senhor, Deus, nos amou tanto, que Deus, Senhor, o teu filho, ali naquela cruz do Calvário, Senhor, por mim, por cada um, ó Deus, que está aqui nesta manhã. Jesus, e cada um que está, ó Pai, lançando a mão desse cálice, ó Deus, possa, Senhor, vir, ó Pai, a ser curado, a ser purificado, a ser entregue a Ti, Deus. Deixa, Senhor, eu possa esse cálice a Ti, em nome de Jesus. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Em nome de Jesus, você pegue o pão, pegue o cálice, aguarde, para que todos possamos participar juntos. Se você quiser trocar o seu cálice com o irmão e liberar sobre ele a palavra de bênção, em nome de Jesus, faça isso enquanto continuamos adorando ao Senhor. Me ama, seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços
em liberdade para trocar o seu cálice com o irmão agora, liberar sobre ele uma palavra de graça, de bênção. Faça isso em nome de Jesus. Vamos de aliança, filho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos de aliança aí. Temos abençoado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Algum irmão não pegou o pão, não pegou o cálice, faça um sinalzinho para que a gente possa estar levando. Todos pegaram. Em nome de Jesus. Um judeu só chamava alguém para comer na sua casa com quem ele tivesse aliança. Um judeu não chama ninguém que não tem intimidade para comer com ele. Nesse momento em que a gente participa da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, está simbolizando a aliança que nós estamos renovando com Jesus Cristo, a aliança que ele fez na cruz do Calvário. O pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi traspassado, que foi moído, aleluia, e o sangue, o vinho, que simboliza o sangue dele, que foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos lava, nos purifica de todo o pecado. O pão também representa a palavra também de Deus em nós, a palavra que gera fé, a palavra que discerne os nossos pensamentos, a intenção do coração. Então nessa manhã eu queria que você, ao tomar esse pão, você tenha consciência de que você está renovando a sua aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui declarando a ressurreição de Jesus Cristo, até que Ele venha nos buscar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é o meu corpo que é partido por vós, disse o Senhor Jesus. Fazer isto em memória de Cristo, não um Cristo morto, mas um Cristo que ressuscitou, que voltará para buscar a sua igreja. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Aleluia. Participemos todos nessa manhã. Amém. Esse sangue é o sangue da nova aliança. A Bíblia diz que o sangue de touros e de bodes era impossível perdoar os pecados. Aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento, todos os anos ele tinha que ser feito. Mas Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, mas ao mesmo tempo Ele é o sacerdote que está levando o Cordeiro. Ele é Cordeiro e Ele é sacerdote, porque não poderia ter um sacerdote que pudesse oferecer a Jesus Cristo. Então Ele se ofereceu. Não foram os judeus nem foram os romanos que o mataram. Ele falou: eu dou a minha vida e volto a tomar quando eu quiser, porque Ele tem esse poder. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E ao tomarmos o sangue de Jesus nessa manhã, nós temos a consciência que Ele está, nossos pecados estão lançados nas profundezas do mar, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há, Paulo diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, se o diabo tentar trazer à sua mente aquilo que você foi no passado, filho, traga a memória dele, o futuro que aguarda para ele. A Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, aleluia. É lá que o diabo será lançado, mas nós resplandeceremos como filho de Deus nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Isso é meu cálice, meu sangue, aleluia, que foi vertido na cruz do Calvário. Esse cálice no Novo Testamento, aleluia, é o cálice da nova aliança. Participemos todos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Adore ao Senhor, toda a sua força, com todo o seu vigor. Em nome de Jesus, diga: o Senhor me ama. Oh, aleluia. Por favor, faça essa oração final aqui. Estamos encerrando o culto. E logo após a oração da irmã Neura, eu vou estar ministrando a bênção apostólica sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele está aqui, irmãos. Sinta a presença do
Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e imutáveis consolações do Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da promessa, repousem sobre todo Israel de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Uma semana mega abençoada, filho, em nome de Jesus. Quinta-feira, lá no nosso acampamento, em nome de Jesus.